O castigo dos ímpios. Lá em Provérbios capítulo 11, 21, diz assim: é certo que o homem mau não ficará sem castigo. O castigo pode até atrasar, tardar, mas o homem mau não ficará sem castigo. Eclesiastes capítulo 8, verso 12, diz assim: ainda que o pecador faça mal 100 vezes, e os seus dias sejam prolongados, sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que são reverentes diante dele. Ainda que os maus, que o pecador, o ímpio, faça mal 100 vezes e seus dias se prolonguem, eles não ficarão sem ser punidos. Não ficará, ou mais cedo ou mais tarde. E mesmo que nessa terra, durante esse curto espaço de vida, as pessoas vivem aqui, ele não for punido, ele, depois da ressurreição, ele vai ser punido com fogo e enxofre. Que às vezes muita gente pensa assim, mas fulano foi mal a vida inteira, morreu e não aconteceu nada com ela. É porque Deus tem seu tempo determinado. Muitas das vezes as pessoas não pagam aqui nesse mundo, com essa vida aqui, mas ele vai ter que ser ressuscitado e ele vai ter que prestar conta. As pessoas não veem isso aí, né? O salmista Davi mesmo, lá no Salmo 73, ele quando ele viu como vivia os ímpios aqui no mundo, ele sentiu inveja deles. Tudo deles dava certo. A saúde dos filhos, a prosperidade, eles gozavam felicidade na terra, esbanjavam felicidade. E foi assim até morrer. E Davi falou, o que adianta eu servir a Deus, eu sofrer tanto nesse mundo, sendo que eu padeço por causa das verdades. E esses ímpios aí vivem uma vida feliz, mas foi até o dia que Deus deu uma visão para ele, que ele viu o fim desses homens, dessas pessoas. Porque não às vezes as pessoas não pagam nesse mundo. A pessoa fala, aqui se faz, aqui se paga, mas pode ser depois da ressurreição, depois da morte, que quando vier a segunda, depois da ressurreição, que vai pagar. Lá em Provérbios 5, 22, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prendem, e com a corda dos seus pecados serão detidos. Os ímpios, muitas vezes, eles pagam aqui na terra. Eles não têm felicidade. O ímpio não é uma pessoa feliz. O ímpio sempre tem ansiedade, angústia, depressão. Às vezes as pessoas não percebem isso neles, mas a felicidade as pessoas não encontram. O ímpio não encontra felicidade. Uma das maiores impiedades que uma pessoa pode cometer nesse mundo é desobediência à lei de Deus. A gente vê pessoas aí negando o primeiro mandamento, colocando a Trindade no lugar do primeiro mandamento, fazendo guerra contra o Senhor Deus Todo-Poderoso, desfazendo aquilo que Ele mandou fazer. E essas pessoas ficam aí na igreja 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos e não vem uma maldição sobre elas. Elas pregam essas mentiras para baixo e para cima e costumam vai até morrer e nada acontece. Essas pessoas eram para ser fulminadas, se a gente fosse pensar bem, se Deus fosse um juiz precipitado, essa gente era para ser fulminado na face da terra. Uma pessoa que tem coragem de negar o primeiro mandamento, que está lá na santa lei de Deus, para adorar 3 deuses, pregar uma doutrina trinitariana, uma doutrina pagã, diabólica, sem fundamento,
uma doutrina que vai de encontro às escrituras sagradas, e as pessoas fazem isso e não acontece nada com elas. A gente fica imaginando essas pessoas são seguidoras de Satanás, semeando a mentira, enganando as pessoas, desviando as pessoas dos caminhos do Senhor, pessoas às vezes sinceras, que se ouvisse a verdade, aceitaria de coração. Elas colocam aí essa trindade na mente das pessoas, faz isso e vive uma vida feliz, aparentemente.